Olá pessoal, nesta aula vou apresentar equações biquadradas. Bem, o que é uma equação biquadrada? É uma equação do tipo ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Ou seja, ela é uma equação do quarto grau. E nós não temos como resolver uma equação do quarto grau. Por isso vamos utilizar um recurso chamado mudança de variável. Ou seja, vamos chamar o x4 por uma letra t, ou seja, o x4 passa então a ser t2. Logicamente que o x2 passa então a ser t. Então vamos reescrever esta equação desta maneira: t2 menos 13t mais 36 igual a zero. Então, por enquanto, vamos atribuir essa letra t. Tá? E aqui resolvemos, então, esta equação do segundo grau. Como vamos resolver? Bem, você pode usar a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Mas, quando você calcula aqui pela fórmula de Bhaskara, você vê que o valor é alto, né? 13 vezes 13, mais 4 vezes 36 aqui vai ficar muito alto. Nós podemos utilizar o recurso da fatoração, né? Porque sabemos que aqui é 1, né? 1t, então é 1 vezes 1, é 1x vezes 1x. O 36, o que é 1 36? Pode ser 1 vezes 36, pode ser 2 vezes 18, pode ser 3 vezes 12, 4 vezes 9, e assim vai. Qual o objetivo? Nós vamos escolher um par, visto que o 36 é positivo, então são sinais iguais. Então, o B vai ser justamente a soma de dois fatores aqui. O B é menos 13, então vai ser a soma de 4 e 9 com sinais iguais, ou seja, menos 4 com menos 9, né? Que vai dar menos 13. Então, nós podemos usar aqui, né? 4 e 9. E aí fechamos, então, a fatoração, visto que são dois sinais negativos, né? Aí, nós vamos achar que o valor de x, né? Que é a raiz, se isso aqui é igual a zero, então nós temos que o x é igual a 4 e o outro x é igual a 9. Né? Então, assim, achamos o valor das raízes. Né? Então, a raiz, nós temos uma raiz 4 e temos uma outra raiz 9. Muito bem. Então, para x, no caso, se você tem ali o valor 4, então, se você tem que o x2 é igual a t, então para t igual a 4, que foi o que nós achamos, aí o x2 vai ser igual a 4, porque x2 é igual a t. Né? Então, logicamente, que x2 é igual a 4, você vai ter que x é igual a mais ou menos raiz de 4. E isso nos leva, então, a que x é igual a mais ou menos 2. Esse é o resultado desta raiz. Né? Agora, quando você tem o outro x lá, outro t, quer dizer, que é igual a 9, então, se o t é igual a x2, então, logicamente, que o x2 também é igual a 9. Daí temos que o x é igual a mais ou menos raiz de 9 e que o x é igual a mais ou menos 3. Então, o que isso nos leva à solução geral, que é o quê? Quais são as raízes da equação do quarto grau? Então, nós temos aqui 4 raízes, ou seja, mais 2, né? Depois, menos 2, temos o
precisa botar um mais, né? 3 e menos 3. Então, toda vez que é uma equação do quarto grau, são 4 raízes. Quando você tem a equação do segundo grau, sempre você tem 2 raízes. Tá? Então, isso é que a gente vai ver agora, então, nos outros exemplos. Temos 3 situações que podem acontecer. Eu apresentei a primeira situação, vou apresentar agora mais 2 situações. Só, não tem mais do que isso. Você aprendeu isso, você não vai mais errar a equação d quadrada. Vamos atenção agora às outras 2 situações. Bem, vamos fazer a mesma coisa nestas 2 equações aqui, né? Ou seja, o x4 ele vai ser então t2 e o x2 vai ser t. E aí então reescrevemos como t2 menos 3t menos 10 igual a 0. Esta é a equação do segundo grau que você vai resolver normalmente utilizando a fórmula de Bhaskara ou qualquer outro método. Resolvendo esta equação do segundo grau, você encontra as raízes, então, 5 e encontra outra raiz, menos 2. Bem, aí então, quando você tem, então, o t, né, igual a 5, então, logicamente, se o t é igual a x2, então x2 também é igual a 5, né? Exatamente. E aí, o mesmo acontece, ó, que o x vai ser igual a mais ou menos raiz de 5. Né? Então, achamos aqui o valor para x. Anote agora o outro caso. Quando o t é igual a menos 2, isso nos leva que o x2, né, que é igual a t, ele vai ser também menos 2. Então, o que acontece aqui? Com o x ao quadrado igual a menos 2, isso vai nos levar a uma raiz quadrada de menos 2, o que não existe em números reais. Né? Então, isso aqui podemos dizer então que não, né? Ou seja, não pertence, né, a R, melhor dizendo assim, ou seja, não existem valores, né, aqui no caso para x nessa situação. Então, a solução desta equação, vou colocar aqui, vai ser então o quê? Vai ser a raiz positiva, né, de 5, a raiz de 5, e a raiz negativa de 5. Daí você diz então, mas a equação do quarto grau não deveria ter 4 raízes? Bem, ela tem realmente 4 raízes, mas só 2 estão no conjunto dos reais. As outras 2 estão em outro conjunto que não pertence aos reais, conjunto dos números complexos. Bem, agora vamos ver esta segunda equação aqui. Uma outra situação, né, que pode também acontecer. Aqui você viu que uma das raízes era negativa, então ficou apenas um par de raízes aqui na solução desta equação do quarto grau. A mesma coisa podemos aprender aqui, né, que o x4 ele vai ser igual a t2 e o x2 vai ser igual a t. Né? Transformando, nós vamos ter aqui t2 mais 13t mais 36 igual a 0. Né? E resolvendo esta equação aqui do segundo grau, nós vamos encontrar 2 raízes. Uma raiz será menos 4 e a outra raiz menos 9. Notem que aqui nós encontramos 2 raízes negativas. O que isso nos leva? Nos leva que para t igual a menos 4, o x2, deixa eu separar, então isso nos leva que o x2 vai ser igual a menos 4.
E aí, então, nós não podemos ter uma raiz quadrada de menos 4. Né? E também, para ter igual a menos 9, o mesmo acontece. O x2 vai ser igual a menos 9, que também não temos uma raiz quadrada de valor negativo, né, dentro dos números reais. Então, não existe aqui, né, ou podemos dizer assim, né, não existe, né, em R. Né? Então, isso não existe nos números reais. Então, se não existe raiz aqui nos números reais, esta equação do quarto grau, no conjunto dos números reais, a solução é vazio. Ok? Então, essas são as 3 situações que podem acontecer. E você, então, aprendeu bem aí, né? Espero que tenha gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, Matemática Fácil, Professor Juarez, inscreva-se. E até a próxima aula. Tchau.